Bom dia, que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra, neste culto, onde vamos lembrar que Cristo vive, Cristo ressuscitou, e Ele assim, com a vitória sobre a morte, nos dá a paz de Cristo esteja conosco sempre, e também neste momento. Nós vamos iniciar este culto cantando o primeiro hino, Como é Bonito o Senhor. Em pé, quem puder e quiser, fazemos a invocação, fazemos juntos, em nome do Pai, e Filho, e Espírito Santo, amém. A esse Deus, nós queremos humildemente nos colocar diante dele, e confessar os nossos pecados, e arrependidos queremos lhe pedir perdão. As leituras bíblicas hoje, do profeta, aliás, do apóstolo João, tanto no Evangelho como na carta que ele escreve, nós vamos ler hoje, nos fala do perdão que Deus dá, do ofício das chaves. No Evangelho, Jesus aparece aos discípulos, sopra sobre eles e lhes dá o Espírito Santo e diz: se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. E se eles não forem perdoados, eles não serão perdoados por Deus no céu. É o ofício das chaves, é esse momento que agora nós estamos participando e recebendo da parte de Deus o seu perdão. E este perdão vem, conforme nos diz o apóstolo João na sua carta: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e a verdade não está em nós.
Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ou seja, Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, nesta certeza, queremos então, diante de Deus, confessar que somos pecadores, que estamos arrependidos, e pedir porque, pelo amor de Cristo e o seu sacrifício na cruz, Deus perdoe todos os nossos pecados. Oramos juntos e assim fazemos confissão e pedido de perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. O apóstolo João nos diz assim, nesta primeira carta: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Portanto, como ministro da palavra, anuncio a cada um de vocês: os teus pecados estão perdoados. Pelo sacrifício de Cristo na cruz e o seu sangue derramado, e pela certeza que Ele nos dá deste perdão, porque Ele ressuscitou dos mortos, Ele vive, e assim nos dá também a vida eterna. Vá em paz, pois os teus pecados estão perdoados. Lhes anuncio esta maravilhosa notícia do perdão e amor de Deus. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Perdoados, nós queremos agora ouvir a palavra de Deus que nos orienta para uma caminhada em nossa vida junto com Deus e orientado por esta palavra que nos guia. E esta palavra nós vamos encontrar no Salmo 148, primeira leitura do culto de hoje, onde toda a criação mesmo, louva a Deus, porque Ele é o único Deus, todo-poderoso, é o teu e o meu Deus. Nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu leio um versículo e juntos lemos o outro. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louvem o Senhor, tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes, que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos
anjos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. E aqui a leitura do Salmo. O próximo hino que nós vamos cantar é um hino de gratidão. Vamos dar graças a Deus, e na terceira estrofe vai ter o destaque no texto, lembra a ressurreição de Jesus, pela qual também nós nos alegramos e damos graças a Deus. As leituras bíblicas que nós vamos acompanhar agora, a primeira de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35, onde os discípulos dão testemunho da ressurreição de Jesus. Neste período, depois da Páscoa, e período de Páscoa que estamos vivendo, em vez da leitura do Antigo Testamento, nós temos essas leituras de Atos dos Apóstolos, livro que foi escrito pelo Lucas e que traz os primeiros passos do Evangelho de Cristo sendo anunciado e a igreja se expandindo. Tudo isso a partir do testemunho da ressurreição de Jesus. Todos
todos que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todas repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. A leitura da primeira carta de João, do capítulo 1, versículos 1 a 10, depois do capítulo 2, 1 e 2. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos e por isso que agora falamos dela a respeito a vocês, a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nenhuma escuridão. Portanto, se dissermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E por meio do próprio Jesus Cristo, que nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Aqui a leitura. Obrigado, seu Marcos. E aqui a leitura, então, da Epístola. Cantamos o próximo hino, A Cristo Coroai.
leitura do Evangelho, que traz o relato de Jesus aparecendo no domingo da ressurreição, como se fosse domingo passado, e uma semana depois, como se fosse hoje, uma semana depois da ressurreição, uma semana depois de aparecer aos discípulos. E ali então ele traz esta paz aos discípulos. Está registrado também pelo evangelista João, no capítulo 20, versículos 19 a 31. Se vocês puderem ficar em pé, os convido para assim acompanharmos a leitura do evangelho, que diz: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. E pare de duvidar. E creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a nossa confissão de fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Cantamos, em preparar a mensagem, o próximo hino: meu Jesus ressuscitou.
Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. Palavra que nós temos nos relatos que ouvimos durante o culto de hoje, nos textos de Lucas, que registrou em Atos dos Apóstolos, e o apóstolo João, que registrou na carta e também no Evangelho. O Evangelho nos diz lá que no mesmo domingo, ou seja, Jesus ressuscitou no domingo da Páscoa, bem cedinho as mulheres foram lá no túmulo, o túmulo estava aberto e não viram Jesus. O anjo anunciou que Jesus tinha ressuscitado, estava vivo. Naquele mesmo dia da ressurreição, à tarde, então Jesus aparece aos discípulos. Mas, antes de Jesus aparecer, havia uma inquietação, uma perturbação no íntimo dos discípulos. Afinal de contas, o Mestre, o poderoso Filho de Deus, Jesus Cristo, que realiza milagres, foi morto na cruz. Se fizeram isso com Jesus, agora então iam atrás dos discípulos. E então, com medo, eles estavam ali de portas trancadas. Não diz no texto, não diz. Mas provavelmente a gente nota isso depois, na sequência, por causa do Tomé. Mas havia muitas dúvidas, muitas perguntas, e até uma certa incredulidade, talvez, na mente dos discípulos, por causa de tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus. Medo, dúvida, incertezas, falta de paz. Estavam atribulados, inquietos. Não diz no texto, mas pelo contexto, provavelmente os discípulos também se sentiam culpados. A maioria deles abandonou Jesus. Pedro negou Jesus. Culpa talvez por não terem feito nada. Culpa por duvidarem, porque Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Medo, dúvida, culpa. Não é parecido conosco essa situação muitas vezes? Mas voltemos ao texto. Então Jesus ficou no meio deles. Aqui Jesus já usando de toda a sua glória, ressurreto, como Deus poderoso que é, ele não precisa bater na porta para entrar. Então é um fantasma que atravessa paredes? Não, é Deus. Um Deus que realiza coisas impossíveis, milagres, como entrar num local trancado. Como a gente sabe que não era um fantasma ou uma alucinação da cabeça dos discípulos? Toquem nas minhas mãos, diz Jesus. Botem a mão no meu lado. A gente sabe na sequência do texto de João que depois ele come lá com os discípulos. Está com fome, come peixe com eles. Num outro encontro que ele tem principalmente com Pedro. E aí então, aquela inquietação, aquela dúvida, aquela culpa, aquele medo. Então Jesus diz palavras consoladoras. Aquela tribulação vira
tranquilidade, vir alívio. Esquenta o coração. Deixa o coração quentinho, feliz. Por diversas coisas, Jesus está vivo. Na verdade, já sabiam desde de manhã, porque as mulheres tinham contado. Diz um evangelho que Pedro foi lá na sepultura. Eles sabiam que Jesus não estava na sepultura. A sepultura estava vazia. Mas não tinham visto ele. Agora ele aparece, de carne e osso, porém verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Se mostra aos discípulos ressurreto, vivo, vencedor sobre a morte, para tirar dúvidas da mente, para dar certeza, para tirar a culpa, trazendo o perdão, e também para tirar o medo e trazer a paz. Vocês viram, né, que um dos discípulos não estava com Jesus lá. Aliás, um dos discípulos não estava ali presente com os outros, né? Na verdade são dois, né? O Judas também não estava ali. O outro era o Tomé. Daí que vem aquela frase popular: eu só acredito vendo, eu sou que nem o Tomé. E tem muita gente que é assim: ah não, se eu não ver, eu não acredito. Pois é, Tomé não estava lá, não acreditou no relato, no testemunho dos discípulos que viram, que estavam lá. E não era um, eram todos, só ele que não estava lá, só Tomé que não estava ali junto. Não, se eu não tocar ali com os meus dedos, não vou acreditar. Pois bem, diz o texto que uma semana depois, passou-se uma semana. Eu fico pensando a cabeça do Tomé nessa semana, né? As caraminholas que vão se formando, né? As pulgas que tem atrás das orelhas. Quando a coisa se estende, a coisa vai se arrastando, há uma agonia, há uma inquietação. Porém, uma semana depois da Páscoa, da ressurreição de Jesus, estavam eles de novo lá trancados. E aí então, Tomé está junto com eles. E aí ele vê, ele toca em Jesus e exclama: meu Senhor, meu Deus. É um testemunho. Não duvida mais. Ou seja, ele crê. Mas Jesus diz para ele: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Este crer em Jesus. Eu e vocês viram Jesus? Tocaram nas suas feridas? Nas suas mãos, no seu lado? Não, né? Pois é. Então esta frase aqui de Jesus é para ti e para mim. Felizes são vocês, somos nós, que cremos sem ver. E aí Jesus, depois de trazer essa paz, essa alegria, lançando fora o medo, essa certeza, agora dá uma tarefa para os discípulos. Um propósito de vida, que era falar da ressurreição, anunciar o Evangelho. Ou seja, em outras palavras, dizer para todas as gerações seguintes, até eu e você hoje aqui, que temos medo, que temos culpa, que temos dúvidas, para dizer para você e para mim e para o mundo inteiro que Jesus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu a morte, para, no lugar do medo, trazer a paz, que a paz de Cristo esteja com vocês.
e que aquele medo que eles tinham lá virou alegria, que este testemunho dos apóstolos que lhes deram, que chegou até nós, também nos traga a paz com Cristo, alegria, mesmo em meio a dúvidas. Como temos dúvidas em nossa vida a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, a respeito de tantas coisas, e ficamos que nem Pedro: eu não acredito, eu não creio. Isso é muito ruim, é muito triste, porque para esses não tem a certeza, a convicção, a fé. Jesus, quando apareceu aos discípulos, e por isso que eles falaram, eles testemunharam, para que outros também possam crer, não duvidem, tenham certeza. Por exemplo, assim, mencionei isso no domingo da Páscoa, mas é conveniente e importante, pontual, novamente frisar isso. Existem outros ensinamentos. Morreu, e agora? O que acontece? Não tem nada. Alguns acreditam que reencarnam, outros dizem que tem um estágio transitório depois da morte. Ensinamentos que não são bíblicos, que nos trazem dúvidas. Qual que é a certeza? É aquela que confessamos no credo apostólico há pouco, que Jesus ressuscitou nos mortos. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. E ali está o consolo de Deus para todos os pecadores. E aí a outra palavra é a culpa. Assim como talvez os discípulos se encontravam ali naquela situação, a gente deveria ter feito alguma coisa, a culpa tomando conta, negaram, abandonaram Jesus. Eu e você talvez não, eu tenho certeza disso. Eu e você temos culpas de coisas que fizemos, pensamos, falamos, ou até deixamos de falar ou fazer. E são os nossos pecados que ficam nos alfinetando, nos perturbando, nos tirando a paz, nos trazendo agonia, dor, peso. E aí quando Jesus chega aos discípulos e diz: a paz está com vocês. Ele inclusive fala do perdão, e inclusive fala para perdoarem. Então Jesus traz o perdão, e junto com o perdão, a salvação. Nós sabemos, por exemplo, pela leitura de Atos dos Apóstolos que ouvimos hoje, que os discípulos anunciaram, inclusive o apóstolo João, que era um daqueles que estava lá, que provavelmente tocou em Jesus. Eles anunciaram o Evangelho. O apóstolo João escreve sobre isso na carta, com diversas palavras que se destacam ali, que ouvimos, vimos, tocamos a palavra viva. Essa palavra viva é Jesus, o Verbo. E aqui a gente não tem como não lembrar de João, o apóstolo João, escrevendo lá no seu Evangelho, no capítulo 1, que o Verbo se tornou carne e viveu entre nós. E este que já está lá na criação, por meio do qual todas as coisas foram criadas, ele foi tocado e ele nos tocou.
Eles não puderam ficar silenciosos, quietos. Jesus disse para eles, lembram? Agora, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E eles foram. Tinham um propósito de vida. E assim, né? Falamos, anunciamos, contamos aquilo que vimos e ouvimos a respeito de Jesus. Eles fizeram isso. Eles foram tocados por Cristo. Esse é um exemplo que Lutero usa, e eu sempre lembro, utilizando também, que o Evangelho de Jesus, do perdão e a ressurreição, é como uma pedra lançada no meio do lago, que vai formando ondinhas até chegar na margem. E isso aconteceu. Jesus anunciou, veio, falou para os discípulos falaram para a geração seguinte, e assim foi vindo esta onda do amor, do Evangelho, do perdão e da vida eterna, até chegar aqui, em Novo Hamburgo, no teu ouvido, nos teus olhos, no teu coração. Que mensagem é essa? Que Jesus ressuscitou, que lá na cruz Ele perdoou. Mas como isso foi possível? Através da Escritura Sagrada, que anuncia Cristo, o crucificado. Vem até nós por meio da palavra no batismo, onde fomos perdoados e já recebemos a salvação. Podemos cair desta fé, mas pela palavra, pelo estudar, pelo ler, pelo ouvir, Deus continua nos fortalecendo e dando a fé. A palavra que está presente na Santa Ceia, onde o próprio Cristo será nos entregue e estará conosco, onde também recebemos perdão, fortalecimento na fé para a vida eterna. E assim, depois de 2000 anos, esta maravilhosa notícia do perdão, que nos dá a fé, para que assim possamos crer que Jesus é o Filho de Deus, Ele que veio nos dar vida para sempre. Isso foi testemunhado, e agora nós, eu e você, também testemunhamos desta vida eterna e do perdão que Jesus dá, como já ouvimos e inclusive recebemos no culto de hoje, para que assim tenha paz com Deus, eu e você, mas não só eu e você, os nossos filhos, para quem nós devemos falar sobre este Evangelho, sobre este perdão, que tira dúvidas, que tira o medo, que dá perdão. Assim como os discípulos tiveram um propósito, nós também temos um propósito, porque Jesus disse para você e para mim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Qual é esse Evangelho? Que Ele dá a vida, que Ele é o Senhor e Salvador, que Ele dá o perdão dos pecados, que Ele nos dá a paz no coração, a paz na consciência, a paz com os nossos irmãos e a paz com Deus. Jesus nos dá isso. E agora, eu e você também temos um propósito, sim, de continuar ensinando, de continuar falando, seja como congregação, seja individualmente, de viver e falar, testemunhando este amor, para que assim essa ondinha não pare na gente, mas siga. Quando nós estamos e falamos aos filhos, aos amigos, aos vizinhos, colegas, quando tivermos oportunidades, que Deus nos dê esta paz,
e que esta paz de Cristo chegue também ao mundo inteiro. Amém. Nós vamos orar a Deus e na oração nós vamos incluir os aniversariantes desta última semana. No dia 30 de março, a Delisier Becker. No dia 31, a Eduarda Bruning e Gerta Blaut. E também a Mariana Blaut. No dia 1º, o Fernando Fernandes. No dia 3 de abril, o João Simão. No dia 5, Ingrid Rose e João Peltz. Melhor, João Plantz. No dia 6, Alone Bauer e Núbia Blau. No dia 7, o César da Cunha Filho. No dia 8, Douglas Souza. No dia 9, a Renate Hausmann. No dia 10, Nicolas Batista e Rodrigo Conca. Então são esses os aniversariantes das 2 últimas semanas. Também quero incluir aqui em oração a Adriana Bishop, que continua hospitalizada, situação muito delicada, muito complicada, inclusive, né? Tem se agravado cada vez mais nesses últimos dias. Então, queremos incluir a Adriana na oração. Seu Delcio aí está presente também, né? E mais familiares, né? Nós não combinamos, ainda vamos fazer isso, né? Já fizemos isso num outro culto, mas hoje vamos lembrar mais uma vez, para que Deus console e conforte vocês pela perda da Dona Odete. Já faz um tempinho agora, né? A gente não teve cultos, e agora então quando a gente retomou, a gente ficou então de marcar lá o culto em memória. Vamos fazer isso ainda. Mas ainda lembro hoje então a Dona Odete. Também está hospitalizado na UTI, assim como a Adriana, lá da congregação Cristo para Todos, o Paulo Gibbs, também está entubado, está com uma situação muito difícil, muito complicada também. Então queremos orar por ele. Vocês têm mais algum pedido? Algum agradecimento? Então, assim como vocês estão, podem permanecer sentados, mas queremos nos concentrar e elevar nosso pensamento e as nossas orações a Deus. Oramos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por teu amor, pelo perdão, por nos dar a certeza da ressurreição e da vida eterna, a certeza do perdão que de fato temos em Cristo Jesus. Agradecemos também, porque assim podemos, firmados nesta fé, com a ação do Teu Santo Espírito em nossa vida, testemunhar, viver esta fé no nosso dia a dia. E mesmo as muitas inquietações que nós temos, os medos que nós temos, as preocupações, que o Senhor nos dê a certeza e a paz que só Cristo tem para nos dar. Louvamos e agradecemos pelos aniversariantes, que o Senhor cuide e abençoe ricamente a cada um deles e os seus familiares. Lhes dê saúde, proteção e muitos anos de vida. Também louvamos a Ti, querido Deus, por tudo que o Senhor nos dá, através da Tua presença em nossa vida, não nos deixando faltar o necessário. Obrigado também pela saúde, proteção, família, lar e amigos. Obrigado por Tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa e podermos assim ouvir a Tua palavra e nela
sermos fortalecidos na fé. Nós te pedimos, querido Deus, para que olhes com carinho e envie os teus santos anjos para cuidar todos que estão enfermos, que estão doentes, hospitalizados. E aqui lembramos especialmente a Adriana Bishop e o Paulo Gibbs. Ambos estão numa situação muito delicada, internados, lutando para continuarem com a sua vida. Envia teus cuidados sobre cada um deles, que eles permaneçam firmes na fé, assim como também te pedimos para que todos os familiares estejam firmados na fé em Cristo, especialmente diante desses momentos de tribulação. Restaura a vida desses teus filhos, lhes dê a saúde. Querido Deus, conforta também a todos os enlutados. Ainda lembramos com carinho, com saudades da Dona Odete. Que o Senhor conforte o seu Délcio, também os filhos, netos e todos os familiares. Querido e amado Deus, orienta e dá sabedoria a todos, principalmente os que exercem algum tipo que tem algum cargo de autoridade, e assim possa, com sabedoria, governar e cuidar de todos aqueles que lhes são subordinados, ou sobre aqueles que o Senhor também permaneça com eles e dê especialmente a tua igreja, inclusive a nossa congregação, a São Lucas, São João e Cristo para Todos, a ousadia de pregar o Evangelho, seja como congregação ou também individualmente, testemunhando Cristo para todos. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ficamos em pé e juntos oramos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Se nos despedimos, que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês.